Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para mais um episódio da live Minha História Cura. Hoje, live de número 4. E a convidada de hoje vai ser a Fernanda Rugério, também aluna da Academia da Mulher Diamante. Boa noite, Isoleide. A convidada de hoje é aluna da Academia da Mulher Diamante, a Fernanda. E ela vai dizer para vocês, boa noite, Thales, sejam todos muito bem-vindos. E ela vai contar para vocês um pouco sobre a história incrível dela, uma história de superação, de resiliência e também todo o processo de evolução que ela viveu comigo aqui dentro da Academia da Mulher Diamante. Então essa live de hoje vai estar realmente muito incrível e eu vou pedindo para você já ir aqui no aviãozinho, compartilhando essa live com o máximo de pessoas que você quiser. Eu também vou fazer isso enquanto nós aguardamos a nossa convidada de hoje, a Fernanda, para ela entrar aqui e me chamar. Eu vou sair correndo também do atendimento e vim direto aqui para a live. Não consegui nem responder ela no WhatsApp. Fernanda, me sinaliza se você já está aqui na live, aí você pode pedir para participar. Vamos ver aqui. Aqui, mandei o convite. Vê se você consegue entrar. Aí, boa noite. Oi, Cris. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Olha só, coloquei até uma cor vibrante hoje para combinar contigo, que é toda autoastral, toda vibrante. Então, em homenagem a você, hoje coloquei uma cor mais marcante. Obrigada. Nanda, seja bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo nós. E aí depois a gente já dá início aqui, porque hoje promete, né? Muito. Posso começar então? Vamos lá. Bom, meu nome é Fernanda Rugério, a maioria que me conhece como Nanda. Tenho 25 anos, sou empresária, empreendo desde os meus 18, 17 anos, mas que eu tenho meu próprio espaço, então, desde 2021. E faz 3 meses, se eu não me engano, né, Cris? Que eu, então, comecei a 4 Academia da agora. Mulher Diamante e hoje estou aqui para contar essa história para vocês. Nanda, eu achei bem importante que você colocou, né? O fato de você ter iniciado a tua jornada e depois ter partido para esse ramo do empreender. E eu Sim, quero que você comece contando um pouco mais sobre como se deu isso, sobre como se deu essa tua iniciativa de se tornar dona do teu próprio negócio, de sair da CLT, de fazer essa escolha de empreender. claro. Eu acredito que assim, empreender tá no sangue, porque sem me dar por conta, eu já fazia isso quando eu tinha 14, 15 anos. Eu pintava, então, pano de prato e fazia crochê para vender. Então, eu tinha 14 anos. Acredito que já vem daí. Meu sonho desde pequena sempre foi ser professora. Quando eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, eu saí com esse sonho de me tornar professora, então. No caminho, eu consegui emprego, então, para me manter durante a manhã de doméstica e a tarde de babá. E de noite eu estudava, fazia faculdade. E também na faculdade, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, eu vendia pastel e brigadeiro. Eu tava sempre inovando para conseguir um extra ali, né? Então, as unhas surgiu no meio disso também, porque quando veio o estágio, eu precisei soltar, largar um dos empregos. Largando um dos empregos, a minha renda diminuiu pela metade, né? O que era fixo já não era mais tão fixo. E daí eu comecei a pensar o que eu podia fazer, algo a mais para ganhar dinheiro. E daí as minhas amigas de escola, elas pediam pra mim, tu não faz minha unha hoje de tarde pra mim numa festinha de noite? Falei, faço, porque eu sempre fazia as minhas, né? E daí eu comecei, mas por que não fazer unhas? Por que não?
E daí eu falei, meninas, a partir de hoje eu faço unhas. E comecei. Então comecei a fazer unha. E continuava a faculdade, continuava estudando. Chegou na metade, assim, faltava um semestre para me formar. E eu pensei, não, eu não quero mais isso para mim. Quero fazer unha, quero só focar nisso agora. Mas daí, como faltava meio ano, então eu falei assim, vou me formar, né? Não me custa nada, já vim até aqui. Me formei, trabalhei mesmo assim numa escola. Mas, assim, aquela paixão toda que eu tinha pela profissão de ser professora acabou, assim, ó, virando. Acabou que eu me vi mais empreendendo e fazendo unha do que numa sala de aula fechada, digamos assim. E aí as coisas se ajeitaram. Eu trabalhei nas ruas 2 anos fazendo unha, trabalhei num salão 11 meses e depois eu trabalhava na escola e no salão. E daí, do dia pra noite, assim, eu sou aquela pessoa impulsiva, né? Eu cheguei e disse: eu quero abrir o meu salão. Quero fazer o meu nome, quero construir a minha história. Chega de ajudar, tipo, criar o nome das outras pessoas. Vamos fazer o meu, né? O que é isso? Aí eu fui, disse: vou abrir meu salão. Fiz o que tinha que fazer e abri. E estamos aí hoje. E hoje esse sucesso. Mas olha só, te ouvindo falar, eu fiquei refletindo sobre como às vezes a gente tem um preconceito sobre algo ou alguém, né? Que o Sim, preconceito ele é um preconceito. Quando você vê, por exemplo, a pessoa ali fazendo unha, né, nas ruas de casa em casa, qual é a tendência da maioria das pessoas? Ah, não teve outra oportunidade, né? Tá fazendo exatamente. isso porque não estudou, né? Tá fazendo isso porque, enfim, tipo assim, nada deu certo, resolveu fazer isso. E não, a tua história mostra que você teve esse sonho de ser professora, estudou, se formou para isso, mas por opção tua, né? Vamos supor assim, por vocação, por um chamado, você se sentiu muito mais conectada na tua essência, com esse desejo de trabalhar na autoestima, né? Fazendo hoje total diferença na vida das pessoas, Exatamente. dando esse empoderamento para as mulheres. E E tu não sabe foi por falta de opção, né? Foi que realmente por sentir esse chamado, essa conexão. Então, olha como a gente às vezes pode olhar para algo como um preconceito. Já começou a live dando uma lição. sim, tu sabe que é exatamente isso. Eu falo muito, 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 porque hoje eu dou cursos também. E eu incentivo e falo muito para as minhas alunas que eu não quero mais que a nossa profissão ela seja conhecida porque, só faz unha porque não teve outra opção na vida. Só faz unha porque não estudou. Só faz unha porque não sei o quê. Porque isso era um preconceito que as pessoas tinham. Eu acredito que esteja diminuindo, mas ainda a gente escuta às vezes. Então eu sempre faço questão de lembrar dessa minha parte da minha vida, que eu sou formada professora, mas que mesmo assim eu escolhi estar aqui onde eu estou hoje. E isso é uma coisa que era muito forte, né? Inclusive fazendo com que várias pessoas seguissem, às vezes, sonhos da família, seguissem sonhos do pai e da mãe. Como muitas pessoas hoje vivem a sua vida totalmente frustradas no seu trabalho. Por quê? Porque criou-se a ideia de que existem algumas profissões que são vistas como as profissões ideais, como médico, advogado, contador. Por exemplo, né? Sou formada, sou contadora, não atuo na área. Então, tinha-se essa visão de que algumas profissões tinham mais status e remuneração, e muitas pessoas foram atrás do que dá dinheiro, do que dá mais dinheiro. E hoje vivem totalmente frustradas na sua profissão. Ou seguiram um sonho do pai, da mãe, da família, enfim, estão totalmente frustradas na sua profissão e não conseguem ter essa coragem que você teve, esse posicionamento, essa postura de pensar assim, tudo bem, eu sou advogada, mas eu gosto de fazer doce, por exemplo, né? Sou confeiteira, vou abrir uma confeitaria, vou trabalhar com isso, porque é ali que está o meu propósito, o meu desejo, o meu chamado de alma. E eu conheço muitas pessoas que vivem desconectadas da sua essência, do seu propósito, sentindo aquele vazio, aquela falta de sentido de vida, por quê? Porque não está na profissão que está de acordo com a sua missão e seu propósito de vida. Então, já começamos a live te trazendo essa reflexão hoje, que Com tá tudo certeza. bem se você não vai seguir a profissão
que a família sonhou para você, ou até que você sonhou há um tempo atrás. Por que não? A gente muda. E tá tudo bem mudar, tá tudo bem mudar de opinião. Mas que você hoje também tenha esse ato de coragem de fazer mais daquilo que condiz com a tua essência, com o teu propósito, trazendo um sentido de vida. Porque o propósito, ele pode sim estar, às vezes, na tua profissão, que você já está atualmente, claro. Mas também, se não está, que você tenha essa decisão de seguir isso, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte da nossa vida, né, Nanda? Com Então, certeza. pensa passar a maior parte da tua vida em algo em que você não se sente feliz, em que você não se sente satisfeito. E nada é imutável, né? Tudo está aí à tua disponibilidade. O universo é feito de infinitas e repletas possibilidades. Então, basta muitas vezes você tomar a decisão de fazer. Com certeza. Nanda, vamos para as perguntas, então? Vamos lá. Eu já estou evitando assim, porque hoje eu sou emotivo. Hoje eu já chorei não sei quantas vezes. Eu tô assim, uma manteiga derretida, não tô nem na TPM, não sei, hoje tô nostálgica. Então eu pensei assim, ai meu Deus, e a live com a Nanda hoje ainda não vou chorar na live, né? Sim, justo uma pessoa que também é, né, para chorar, emotiva, mas eu acredito que seja da nossa essência e se por a gente ter os sentimentos à flor da pele, assim, eu acredito que as pessoas que sejam assim, elas são realmente verdadeiras, elas expressam muito o que sentem. Verdade, porque todos os motivos que me levaram a chorar hoje foram gratidão e emoção. Então foram só motivos bons. Nanda, Gratidão. então vamos lá. Quem era a Nanda antes da Academia da Mulher Diamante? Conta aí pro pessoal. Vai chocar muita gente a minha resposta, porque a Nanda de antigamente com certeza não existe mais. A Nanda, antes da academia, era uma pessoa totalmente frustrada, decepcionada, frustrações assim ó, em todas as áreas da vida. Para vocês terem uma ideia, todo mundo falava para mim, eu atendo mulheres todos os dias e elas falavam: "Nossa, como você é incrível, queria ser metade do que tu é". E todo mundo mesmo assim me falando isso, eu pensava: "Caramba, o que as pessoas veem em mim?". Eu me vi uma pessoa totalmente fraca, insegura. Meu Deus, eu não me via segura de nada, então eu não era capaz de nada, mas as pessoas me viam segura. E eu falava, meu Deus. Mas a Nanda, de antigamente, assim, ó, depois da academia, ela se transformou, né? Porque aquela menininha insegura, incapaz de fazer as coisas, era tudo isso que eu achava. Me achava gorda, feia, tinha distorção de imagem. Então, assim, ó, tava caótica a Nanda. Mas tu sabe que o despertar espiritual, esse chamado para o despertar, para viver o processo de evolução, ele sempre acontece no caos. Quando você está passando por um período de crise existencial, pode saber que é o chamado para você buscar algo para despertar e para evoluir. Então, parabéns também pela decisão de estar aqui. Nanda, e conta aí como foi que a gente se conheceu. Eu adoro quando tu conta essa parte. De como a gente se conheceu, como tu veio, acabou parando aqui, né? Bom, a Cris, né, eu faço unha então, e ela tentava, ela morava em Santa Rosa, ela vinha pra cá e ela, meu, vou tentar um horário com a Nanda. Nanda, Sim, tem um porque horário? todo mundo gravava, nossa, né? Porque as unhas com a Nanda, não sei o quê. Eu, tá, daí vinha lá de Santa Rosa pra cá, pra tentar fazer unha com ela, ainda assim não conseguia horário. Mas até em Santa Rosa tem, não consigo aqui, né? Sim. E daí eu dizia, bah, Cris, infelizmente não vou ter. Tô preenchida, minha agenda essa semana tá fechada. Daí ela vinha de novo, daí ela mandava, Nanda, eu tô independente, não consegue me atender. Ai, gente, às vezes eu pensava, ela vai achar que eu não quero atender, mas não é isso, sabe? E daí isso foi umas 3, 4 vezes. Aí teve então esse ano, né? Porque os outros anos ela não conseguiu. Esse ano ela me chamou e ela disse assim pra mim, Nanda, tô morando em Independência agora. Então, se tu tiver um horário pra mim, serei eternamente grata, digamos assim. E daí eu mandei que eu não tinha horário. E deu assim, ó, acho que uma meia hora, nem isso, né, Cris? Eu disse assim, Cris, uma cliente desmarcou, se tu quiser vir em tal dia. Aí ela disse, meu, deixa que eu vou. Daí eu falei, e olha só, como nada acontece por acaso. Antes talvez não dava, porque a Cris também não estava muito nessa academia que ela formou, né?
E eu também tava numa fase da minha vida que eu queria mudar, mas não tinha coragem. E daí, então, esse ano a Cris veio, a gente conversando, fazendo a unha dela, e daí eu disse, mas o que que tu trabalha? Daí ela disse, não, eu faço isso, faço terapia, tenho academia. Eu falei, nossa senhora, tudo que eu precisava. E daí eu disse ainda, meu, mas eu menti então, porque alguém me perguntou no que trabalhava, eu achei ainda que era lá nas coisas de creme, shampoo e não sei o que. Daí ela falou, não. Daí ela falou, inclusive, eu faço uma aula, acho que é, grátis pra você conhecer. Eu falei, só me diz o dia, porque eu tô necessitada de uma mudança. Aí eu fui, gente do céu. Daí ali a Cris viu que ia ter trabalho, né? Aí eu pensei duas vezes, né? Sim. E daí então, qual que era a pergunta mesmo? Fora a parte que a gente se conheceu? E aí a Nanda veio, né? Fez então o mapa de evolução da empresária de sucesso. Eu apresentei a Academia da Mulher Diamante para ela. E aí ela saiu daqui, essa parte também eu quero que tu conte. Que ela saiu daqui pensando, né, em tudo que eu falei para ela que ia acontecer. Ela, esses dias até ela me contou isso, ela não tinha me contado, né? Mas ela disse assim, Cris, eu saí de lá pensando assim, nossa, mas a Cris sabe mesmo o que ela tá fazendo? Porque tudo isso que ela falou que vai acontecer comigo, será que ela sabe mesmo o que ela tá fazendo? Será que ela vai mesmo conseguir me levar nesse lugar, né? E ela confessou isso semana passada, que ela saiu daqui, então, né, pensando, será que é possível que eu me torne essa pessoa que acredito que eu ia me tornar? E eu acredito que essa Nanda que está aqui na live hoje superou todas as expectativas, né? Com certeza. Porque eu só me via no fundo do poço, gorda, feia, insegura, incapaz de tudo que coisa. Daí eu vejo ali a Cris virando minha cabeça, falando: calma, a gente vai resolver. Tu vai ser uma pessoa segura de si, tu vai conseguir fazer as coisas, tu vai ser empoderada, tu vai ser não sei o quê. E daí, tipo assim, pra mim tudo aquilo era Como? maravilhoso, né? Só Mas nascendo assim, de novo, que milagre é esse, né? como isso vai ser possível na minha vida, gente, se eu já tô há anos nessa situação? Daí eu vim pra casa pensando, gente, mas será que a Cris sabe mesmo o que tá fazendo? Meu, isso parece milagre, não? Eu nunca vi ninguém fazer isso com uma pessoa, né? Transformar a pessoa, os pensamentos, meu Deus. Daí eu Aham. fui, né? Mas eu falei, mas eu vou, porque não aguento mais, né? Não aguento mais, assim. E aí hoje tá aí, né? Tô mais do que o esperado. Mas como eu te disse, né, e sempre falo para todas que passaram na Academia da Mulher Diamante, o meu papel na vida de vocês é lapidar. Por isso que a Academia da Mulher Diamante é uma lapidação da mulher que já existe dentro de você. A gente só resgata ela, tá? Às vezes lá nas feridas emocionais, nos traumas, nas prisões mentais, então a gente faz esse resgate. Bom, já respondeu a primeira. Seguimos. Mas o que te levou a buscar algo diferente naquele momento da sua vida? Eu tava muito cansada, esgotada de me sentir daquela maneira, onde todas as pessoas me viam de outra forma e eu não conseguia me enxergar. Eu pensava, gente, não é possível. Será que as pessoas veem uma coisa, eu vejo outra? Porque ao me olhar no espelho, eu me via daquela maneira. Mas eu evitava o espelho também. E as pessoas não acreditam muito porque elas pensam, nossa, ela sempre estava ali nas redes sociais tentando. O que eu fazia era manter uma imagem, que eu queria manter o meu nome. Então, para isso, eu precisava aparecer. Mas se eu pudesse evitar, eu evitava. Então, o que me fez procurar foi exatamente isso. Eu estava esgotada, cansada, com a autoestima baixa. Eu já estava também tomando 4 antidepressivos, um remédio para dormir. E eu precisava, assim, eu precisava de alguma coisa. Eu não aguentava mais ficar daquele jeito. Eu queria mudar. E isso foi, assim, ó, que nem eu sempre te digo também, a melhor escolha, o melhor investimento da minha vida. Se eu tivesse feito isso há anos atrás, com certeza eu teria acordado de muita coisa. Mas, como a gente conversa também, é preciso muita coragem para mudar. Então você vai encarando certas situações da vida que vão surgindo, vai levando com a barriga, vai levando até que uma hora estoura tudo. É aquele velho ditado, né? Não mudar dói, mudar também dói. Mas o mudar é uma dor temporária. E aí você Com pode certeza. escolher, ou você passa por esse processo, né?
que eu sempre falo que é um convite para um novo estilo de vida, onde você troca de pele, é morte e renascimento praticamente, onde você morre para tudo aquilo que você acreditava que você era ou acreditava que você não era, para todos os personagens que você criou para ser vista, para ser validada, para ser aceita, e nasce na tua essência, no teu propósito, conectado com a tua força, com a tua capacidade, com a tua melhor versão. Então, realmente é uma transformação. Só que esse período temporário, ele é válido do que você passar, às vezes, a vida toda nessa dor, né? A vida toda nesse sofrimento e não mudar. Com certeza, e só acrescentando ali que tu falou da dor, eu não vou mentir pra quem tá assistindo aqui, mudar dói assim, ó, dói muito. Cada sessão, assim, ó, eu pensava assim, meu Deus, o que a Cris vai pensar? Porque pensa numa pessoa que chorava, 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 eu falava assim, e eu lembro, tem uma pergunta que eu não sei se posso falar, mas vou falar. Em várias sessões ela perguntava o que eu queria mudar. E eu só falava a dor. A Uhum. dor, queria mudar a dor, queria assim, parar de sentir dor, queria parar de me sentir assim. E chegou ali numa parte da fase que a gente tava já do processo de evolução, que ela me perguntou de novo, Nanda, agora nós vamos repetir aquele processo, vou te fazer a pergunta e tudo mais. E ela fez, e eu, o que eu sentia no momento, eu sempre respondia dor. E naquele momento eu respondi paz. Foi uma coisa assim, ó, grandiosa para mim, eu acredito que para Cris também, porque ela falou: "Meu Deus, conseguimos, temos conseguindo". Apesar de que você já sabia que era certo, né? Mas eu continuava duvidando de mim. Foi bem impactante mesmo. Eu lembro desse processo. E também, né, Nanda, foi um merecimento. Eu sempre digo assim, que você muitas vezes recebe, né, aquilo que você está buscando. Então, todas as mulheres que fazem a Academia da Mulher Diamante, que vivem esse processo, elas recebem exatamente aquilo que elas vieram buscar aqui. Então, isso precisa ser um desejo latente dentro de você saber o que realmente você está buscando. E a Nanda, como estava nesse processo de fundo do poço, né? Digamos assim, ela já sabia exatamente o que ela queria. Então ela encontrou isso aqui também. Nanda, agora eu quero que você responda para quem está assistindo a gente, para quem entrou agora, seja bem-vindos, boa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para Nanda ou da Academia da Mulher Diamante, vocês podem deixar aqui nos comentários. Qual foi o seu maior despertar, momento de virada da academia? Eu, no que eu vi de diferença na minha vida, O momento assim que foi mais impactante para ti? Foi a virada de chave, assim, que tu pensou, uou, agora eu acordei. eu acredito que foi quando eu comecei a me sentir segura. E daí, às vezes, eu me sentia segura e eu pensava, nossa, eu tô mesmo me sentindo segura. Gente, isso assim, ó, é uma coisa muito, muito, muito assim que eu nunca vou me esquecer. Porque como eu era uma pessoa muito insegura e qualquer coisa que falavam pra mim já me abalava, né? E às vezes as pessoas me falavam alguma coisa e eu ficava ali mal, e daí agora as pessoas me falam alguma coisa e eu, tá, e daí? Tipo, tá. Tô Então, blindada, quando tô blindada. isso, quando eu comecei assim, me ver, me sentir segura, ver que eu consegui assim, ó, isso foi o auge pra mim, porque isso não vai mudar a minha vida só agora, isso vai de agora pro resto da minha vida. Porque eu entendi que eu não sou mais aquela pessoa e que também não era, mas que eu tava numa fase difícil da minha vida. Então eu entendi, e ser segura é a melhor coisa que a gente pode, porque daí nada abala a gente. Senão qualquer coisa que te acontece, tu já fica se sentindo pra baixo. Eu lembro que um dia você me mandou uma mensagem e disse assim, Cris, eu tô me sentindo bem. Isso não é possível. Não é possível eu Sim. estar me sentindo bem, tá me sentindo tão bem. E ainda eu te disse assim, calma, calma que tu ainda vai ter vontade de desistir do processo, né? Porque Ah, verdade. durante o processo acontece que a velha eu e a nova eu entram em conflito. Enquanto você não estabiliza nessa nova versão que você vem adquirindo aqui dentro da jornada, você sempre está em conflito entre a antiga Nanda e a nova Nanda. Então calma que tu ainda não vai se reconhecer e pode ser que você queira desistir, né? Porque o ego sempre quer ficar onde é familiar e confortável. E ela disse: Nossa, mas eu já quero parar de tomar os remédios. Calma, só mais um pouquinho. E aí foi mais um mês, eu acho.
já Sim. saiu dos remédios e eu te confesso que eu nunca falo, né? Para de tomar os remédios. Eu sempre vou levando esse acompanhamento. E eu sem falar nada, você chegou para mim e disse assim, Cris, parei de tomar todos os meus remédios, já faz umas 2 semanas e tô me sentindo muito bem. Eu fiquei muito feliz por você mesmo. Não vou Sim, chorar, não vou chorar. sim, exatamente. Como esse sentimento de paz, de estar bem, era uma coisa que eu não lembro a última vez que eu senti. Então, me sentir bem nessa leveza era uma coisa muito estranha pra mim. Pra mim, aquilo era um sonho e, tipo, eu ia acordar a qualquer momento. Eu ia acordar e tudo ia desmoronar e ia voltar para aquela vida. Mas, por enquanto, nada disso aconteceu. Só tá indo pra frente. Então, E tá só voando e pode ter certeza que é daqui para frente. A Paula comentou ali, dizendo da sua evolução, da conquista, que você merece muito. E realmente a gente vai falar desse projeto também que a Nanda desenvolveu dentro da academia e que ela vai poder auxiliar também um pouquinho agora, né? As mulheres que também estão aí buscando passar por esse processo, fazer uma iniciação, já um upgrade aí com a Nanda. A gente já vai chegar lá. tá, só vou mandar um grande beijo pra Paula, que tá me assistindo aqui também. Fiquei muito feliz, Fica amiga. bem à vontade para dar boa noite, para mandar beijo, para ver se tem perguntas. Nanda, e agora eu quero que você A Mari também tá. Beijo, Mari. Todo mundo que está me assistindo. entrou aqui a Thelma agora também, boa noite. Eu Eu vi quero que a você Má. descreva qual foi a mulher que nasceu depois do processo. Eu não sei se posso usar tais palavras, mas então vamos encontrar outras, porque nasceu uma mulher assim. Aquela palavra que eu não quero falar, mas enfim, sensacional, assim, ó. Determinada, com coragem de agir, zero insegurança, muita vontade de vencer a cada dia, vontade de viver, vontade de conseguir as coisas, de ajudar outras pessoas a se reencontrarem consigo mesma, a viver a sua essência, se redescobrirem e entenderem que viver esse processo de sair de um lugar e ir para outro, quando a gente acha às vezes que é apenas o fim, é o início de uma vida inteira pela frente. Então, com certeza foi uma nova mulher, uma mulher segura, determinada, corajosa e com vontade de conquistar o mundo. Vai conquistar. Espero estar aqui, sempre para te apoiar. Com certeza. Agora vamos para a próxima pergunta. Vamos ver aqui, que algumas você acabou meio que respondendo junto. Se você pudesse deixar um recado para as mulheres que estavam na mesma situação que você antes de fazer a Academia da Mulher Diamante, ou se você pudesse deixar um recado aqui nessa live para quem está nos assistindo e talvez tenha alguma dúvida se realmente deve viver essa jornada, se deve fazer parte da Academia da Mulher Diamante, se deve tomar essa decisão, esse passo de mergulhar profundamente no seu self, viver esse despertar espiritual, o que você diria para essas mulheres? Eu diria: vivam. É a melhor experiência da vida de vocês. A transformação que acontece quando você entra na Academia da Mulher Diamante, você tem que entrar com disposição e vontade de ir pelo menos em 2 encontros. Porque se acontece de tu ir no primeiro, tu sai que nem eu. A Cris acho que não sabe o que tá fazendo, porque ela me prometendo milagre e esse milagre aí não vai acontecer. Então tu já vai no segundo, tu já vê, não. Ó, já tô mudando meu pensamento. Então eu diria assim, que com toda certeza do mundo, é o melhor investimento que uma mulher poderia fazer para sua própria vida. Porque tu conseguir se ver, se amar, se valorizar e conseguir se sentir segura é a melhor coisa que acontece na vida de uma mulher. E com toda certeza eu acredito e gostaria que todas as mulheres pudessem sentir o que eu sinto hoje. Eu até falava esses dias para Cris, porque é uma sensação tão maravilhosa, você se sentir bem, você se sentir leve, segura da mulher que você é, da mulher incrível que você é.
que eu gostaria muito que todas vocês pudessem sentir. Então, com certeza, eu indico muito de olhos fechados. Invistam, é o melhor investimento e vai fazer assim, ó, muito bem para vocês. E não só para vocês, porque quando você, mulher, se torna uma pessoa segura, se torna uma pessoa melhor, tudo ao teu redor flui, tudo ao teu redor fica melhor. E é exatamente esse um dos pilares, né, o diferencial da Academia da Mulher Diamante, que quando eu estruturei essa metodologia, que é uma metodologia própria, e é uma mentoria hoje totalmente diferenciada no mercado, porque além de você ter as mentorias, você tem tratamento energético e espiritual junto, que faz com que isso ancore você para você fazer os movimentos. Mas um dos diferenciais é que a gente trabalha também a parte financeira, a gente trabalha também a parte do propósito, do negócio, da prosperidade. E a Nanda, quando ela chegou, ela me disse assim, Cris, eu acordo 5 horas da manhã, eu faxino o salão e trabalho até a meia-noite. Eu, oi? Quê? Tá doida? Cadê o feminino? Cadê a empresária que tem estratégia, que planeja, que, né, se cuida? Porque assim, você é o maior ativo da tua empresa. Por isso que todo investimento que você fizer em você, ele vai te romper um teto financeiro, porque muitas vezes a pessoa não sabe por que o negócio não vai, o negócio não flui, porque ela chega até um teto financeiro e trava, porque ela procrastina, porque para você crescer no teu negócio, você também precisa crescer como pessoa. Então o teu negócio, ele cresce proporcional ao seu crescimento. E quando você adquire maestria sobre você, você conquista tudo na tua vida. E a Nanda está aqui, eu estou falando isso justamente na presença dela aqui, para que ela afirme para vocês que esse processo aconteceu. Então, a Nanda é uma das que viveram esse processo, tem outras que vão vir aqui, tem as que já contaram a sua história, que está disponível lá no YouTube também, aqui no Instagram. Então, para você que tem alguma dúvida se isso vai impactar também no teu negócio, na tua empresa, pode ter certeza que vai. Tanto que eu sempre digo, né, que aqui dentro da Academia da Mulher Diamante nós formamos empresárias de alto valor, mulheres de alto valor, agora terapeutas de alto valor também, porque você realmente se torna uma mulher diferenciada, uma mulher de muito valor. E não é só o valor de personalidade, o valor de princípios, mas é o valor que você vê em você mesma, que é o mais importante de todos. E aí, durante esse processo todo, a Nanda, né, que já se tornou essa empresária de alto valor, depois disso também começou a ampliar mais ainda os cursos, né? Ela começou a desenvolver a mentoria própria dela. E agora eu quero que você conte desse projeto incrível que você criou aqui dentro da Academia da Mulher Diamante, Nanda. Sim, então, vivendo todo esse processo ali, só voltando um pouquinho no que a Cris falava, realmente eu acordava às 5 da manhã, então trabalhava até meia-noite e tava sempre correndo atrás. Daí a Cris falou, gente, tu precisa desacelerar. E na minha cabeça, tipo, se eu não trabalhar, eu não ganho. É eu por eu, é tudo eu tenho que fazer, eu tenho que buscar e não tem como parar. E daí eu pensava, se eu não trabalho, eu não ganho. E daí a Cris falou, bota uma coisa na tua cabeça. Quando tu desacelerar, as coisas vêm pra ti com facilidade que tu não vai nem acreditar. E eu ficava, gente, ela só pode estar louca, porque, né, se eu não trabalho, eu não ganho. Daí comecei, então, tive que fazer o primeiro tema, que era desacelerar. Pensa numa coisa difícil que foi. Mas uma frase muito marcante pra mim, que eu uso até hoje, que ela me disse foi: é preciso perder para ganhar a si mesmo. E quando eu entendi isso, foi o estalo assim na minha vida, foi muito bom, porque daí eu vi que realmente se eu desacelero, as coisas chegam pra mim que às vezes eu falava pra Cris, nossa, Cris, 2 alunas marcaram um curso comigo, tu acredita, não sei o que, e eu tava lá de boas fazendo alguma coisa. Então, pra quem tá assistindo aqui também, desacelerem um pouquinho e sintam a vibração de vocês. E falando do projeto, então, o Coragem de Ser nasceu depois que eu passei, então, pelo processo da academia, que eu senti a necessidade de incentivar mulheres a saírem de situações como a que eu estava e buscarem a sua melhor versão.
incentivar as pessoas a encontrarem a sua essência, a viverem o propósito que vieram viver. Porque muitas mulheres acabam se deixando de lado para agradar outras pessoas. E às vezes, tipo, exemplos básicos. Ah, eu gosto de comer tal comida, mas eu vou fazer aquela porque a fulana gosta mais, porque o fulano gosta mais. Tá, mas e o teu gostar? E o teu querer? Então, eu acho que, como eu passei por isso, eu queria muito que as pessoas soubessem que quando tu começa a se priorizar, se valorizar, tudo muda. E as pessoas ao teu redor começam também a te ver com outros olhos. E aí nasceu o Coragem de Ser, né? Essa mentoria que funciona nesse formato de close friends, né? Tu colocou Sim. ali. E eu já sei de pessoas que estão dentro do close, já estão ó, comentário bafônico, que tá muito Sério? top, que tá incrível. Já tem assim muitos feedbacks positivos, então parabéns, tá arrasando. Obrigada. Quero dar aqui a Mari que comentou parabéns. Obrigada, Mari. A Jaque também comentou. A Obrigada, Jaque Jaque. também comentou. Oi, Jaque. Thales também comentou. Uau. Então, é tudo isso que a gente tá falando e muito mais. E esse projeto, Nanda, assim, eu achei ele realmente muito a tua nova fase, refletindo muito a tua essência agora. E principalmente, como a gente começou a live falando, né? Que você teve a opção de se tornar uma manicure, de se tornar uma nail designer. Não foi falta de opção, né? Que nem a gente tem essa Exato. questão do preconceito. Ah, faz unha porque não teve estudo, porque não teve outra opção. Não. Você já rompeu uma barreira ali. E agora, com esse projeto, você rompeu outra barreira. Que é que uma manicure, uma nail designer não pode ser uma mentora. Então, assim, é uma evolução gigantesca, é uma quebra de paradigma, é uma quebra de padrão que você vem fazendo. Eu não sei se você tem noção disso, mas olha o nível que você está causando, a profundidade do impacto que você está causando. De dizer para quem faz unha hoje, para quem é neo designer, ou para quem faz uma sobrancelha, um cílio, que ela também pode se tornar uma mentora. Com Que ela certeza. também tem muito que contribuir. Porque é como esse, é o próprio nome da live que diz: Minha história cura. Se você tem uma história, se você tem uma experiência de vida e tem uma bagagem, usa isso para curar outras mulheres. Então eu falo muito para as minhas alunas aqui, seja aquela rainha que vai lá, vai endireitar a coroa da outra, sem dizer que estava torta e sem deixar cair a sua. Usa da Exato. sua experiência, da sua bagagem, dos seus aprendizados para incentivar e apoiar outras mulheres a fazer esse processo do despertar, para evoluir, para sair daquela prisão mental e emocional. Então, Nanda, você assim, ó, arrasou, quebrou mais um paradigma, mostrando que nada impede de você ser uma neo designer e também uma mentora no ramo do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Parabéns, parabéns, Gratidão. parabéns. Arrasou demais. Aluna nota 10. E uma coisa que eu posso confessar aqui, que eu não sei se eu te disse, até eu tô me surpreendendo comigo mesma, com essa nova eu que nasceu aqui dentro. Eu fico às vezes, uau, sou mesmo aquela pessoa. Gente, essa mesmo sou eu. Eu fico assim, chocada às vezes, que eu boto uma coisa e eu vou e faço. E às vezes eu penso, meu Deus, quanta mudança. Quem me conhecia, quem me conhece. E tu acredita que eu já escutei de umas 4 pessoas assim que me falaram: realmente tu é uma nova mulher, realmente você mudou. E daí eu não sei se foi no bom sentido ou no ruim, mas eu disse para essas pessoas: que bom que você viu isso, que bom. Meu, fico muito feliz, porque eu não tô fazendo terapia, investindo e cuidando de mim para ser a mesma pessoa que eu era. Eu quero muito ser diferente. E se vocês estão vendo que eu tô diferente, sinal que tá dando certo, né? Que conquistou o objetivo. Nanda, eu quero que você deixe uma frase aqui também, mas antes, essa frase que você disse esses dias viralizou, porque eu tô contando para todo mundo, né? Que você olhou para Qual? mim e disse assim, Cris, seu orgulho da Nutri é fácil, mas seu orgulho da mentora
Ser o orgulho da mentora já não é uma tarefa tão fácil assim. Eu achei essa frase o máximo, agora eu uso para tudo. Ser o Sério? orgulho da Nutri até vai, mas o orgulho da mentora, aí o nível é um pouco mais difícil, né? Difícil não, é Bem, mais né? desafiador. Sim. E eu quero que você deixe uma frase aqui hoje, para ir finalizando essa live. Eu diria. Deixa eu pensar, né? Isso não tava nos meus planos, mas enfim. Eu acho que tenham coragem de dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo ele é sempre mais difícil. Mas depois que você dá o primeiro, você arranja assim uma coragem de continuar inexplicável. Porque quando tu dá o primeiro, tu já sente algo dentro de você e já sente que algo vai mudar. E eu digo isso por quê? Porque eu fiquei muitos anos me anulando e querendo mudar. E eu não dava o primeiro passo justamente porque eu sabia que algo ia mudar. Então o medo me impedia de crescer e de evoluir também. E quando eu dei o primeiro passo foi que a minha vida estalou assim. Então, tenham coragem de dar o primeiro passo. Isso me faz lembrar duas coisas que eu também falo muito. Uma é que quando você dá o passo, Deus coloca o chão. Então, a Muito gente isso. tendo fé, porque são duas coisas que não ocupam, não tem como estar no mesmo espaço. Ou você tem fé, ou você tem medo. E aí muitas pessoas se dizem com fé, mas vivem com medo de tudo. Então, não tem como. Ou você tem fé, ou você tem medo. Então, quando você dá esse primeiro passo, Deus vai colocar o chão para você. E outra coisa também que eu sempre falo muito é que você precisa, né? Que eu te disse, às vezes pensar assim, quem eu posso me tornar se eu deixar de ser quem eu penso que eu sou? Essa é Exato. uma frase assim que faz você ficar refletindo, né? Quem você pode se tornar se você deixar de ser quem você pensa que você é? Porque a gente tem às vezes um conceito de quem nós somos, e se hoje você colocar aqui uma enquete para que as pessoas falem quem você é, todo mundo vai dar uma opinião diferente sobre quem você é. E aí, quando você tem que falar de você, quem você é? Quem é você? E se você deixasse de ser essa pessoa, quem você se tornaria? Então, já começa ali, né? A instigar para a pessoa assim, tá, mas eu vou me permitir, eu posso acessar algo melhor. E por que não? Então, realmente é ter essa coragem e tomar essa decisão. Tudo começa na decisão. Nanda, muito obrigada pela tua presença aqui, pela tua contribuição, muito obrigada pela tua vida, honra a tua vida, tua passagem dentro da Academia da Mulher Diamante foi muito impactante, tanto para você quanto para mim também. Eu sempre digo que eu sou um canal aqui para despertar a autocura em vocês, né? Tornando vocês terapeutas de vocês mesmas, mas eu também aprendo muito com vocês, muito mesmo, é uma troca. Então eu sou muito grata por isso. A Fábia entrou aqui agora também, já passou pela academia, inclusive essa pele radiante que vocês estão vendo aqui na tela de vocês é graças a Fábio. Então, para você que quer também ter esse autocuidado, a Fábio faz uma limpeza de pele incrível, uma massagem melhor ainda. Já estou pensando em ir de novo para Santa Rosa, porque ela me deixou nova, mas essa semana estou com um curso, então já estou cheia de tensões de novo. Fábio, estou precisando de ti. E deixar um abraço especial para todos que viram essa live e para todos que vão assistir gravado. Gratidão, boa noite. Boa noite, Nanda. Boa noite, Cris. Muito obrigada por tudo, você é luz. Gratidão a todos que Obrigada, também você estiveram também. nos acompanhando. Beijo. Beijo.